Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Os discípulos que estavam em Damasco, e logo na Gólgota, pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. Pai, conduz-nos, Senhor, nesta palavra. Abençoa, Senhor Jesus, e todos nós. Abre o entendimento do coração, ó Espírito Santo, venha sobre nossas vidas, convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Amém. Glória a Deus. Pode ser. Eu não quis fazer a leitura toda para vocês de perto, porque eu não estou cansado, na verdade, mas eu vou ler aqui. Continuando a leitura, voltando à leitura da conclusão que nós já lemos, que é muito bonita, logo na sinagoga, pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. Quem fazia isso? Paulo agora, não? Saulo, né? O ex-Saulo, que era um grande perseguidor do cristão, do cristianismo. Mas vamos ver desde o início aqui de Atos 9, que é assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcar os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, percebeu que não via ninguém, mas, guiado pelas mãos, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, nem comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes ao Senhor em visão, disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E nenhuma visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder
principais do sacerdócio para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para te tornar-se a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, na sinagoga, pregavam a Cristo, que é o Filho de Deus. Vendo essa história, parece uma coisa muito rápida, né? Mas foi um processo também na vida de Saulo, até ele começar então a pregar na sinagoga. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá? Nós estamos falando de uma conversão de um homem. De um homem que tinha ira contra cristãos, contra os crentes. Um homem que, por zelo de uma religião, aproveitou-se do momento político para perseguir, matar e prender os crentes. Vamos ver quem é esse homem. O nome dele é Saulo. Saulo de Tarso. Quem é Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um judeu praticante. A religião oficial em Jerusalém era o judaísmo. E Saulo, ele foi criado ali, junto de Gamaliel, aprendendo tudo sobre os judeus, tudo sobre a lei, tudo sobre a religião judaica. E com todo o zelo, ele queria defender a sua religião. Então, Saulo era um judeu praticante da lei. E com isso, ele era inimigo implacável do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, para o judeu, era algo que estava novo. Seria, na verdade, a chegada do Messias prometido pela própria lei, mas não compreendendo, passou então os fariseus, os saduceus e todos os povos judeus, todos os sacerdotes, todos os principais dos sacerdotes, a perseguirem, dizendo que isso era uma heresia da parte de Jesus Cristo. E a formação da igreja, na época, ela foi formada assim, com todo esse tipo de perseguição, com todo esse tipo de trauma, por falta do entendimento daqueles homens pelo qual Jesus, o próprio Jesus Cristo, veio a morrer na cruz do Calvário, por aquele próprio povo. Então, Saulo, inimigo implacável do cristianismo. Hoje, nós sabemos quem é o nosso grande inimigo, nosso inimigo implacável do cristianismo. Nós sabemos, como sempre antes, né, se aproveitando também dos momentos políticos, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é o próprio diabo, que influenciando a alma, dizendo-se religiosos,
são influenciados não por Deus a perseguir o Evangelho e a fazer chacota do Evangelho. Porque o Espírito que opera em nós é o Espírito Santo. Mas o Espírito que opera no mundo não é o Espírito de Deus. Quem dá lugar ao Espírito é Espírito. Quem não dá lugar ao Espírito é carne. Logo, o Espírito desse mundo é que está imperando na terra, trazendo também perseguições, assolações contra o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, até que, porque o Espírito Santo também convence homens do pecado e do juízo da morte. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne, diz a palavra de Deus. E Jesus ele morreu não foi por um homem só. Queridos, Jesus Cristo não morreu só por mim. Jesus Cristo não foi crucificado na cruz do Calvário só por causa do Renan, nem só por causa da Mayra. Não, Jesus Cristo não foi crucificado só por causa de vocês aqui. Jesus Cristo morreu na cruz para que todos pudessem ter o direito, todos tivessem o direito de adentrar ao reino de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Para entrar no reino de Deus, é preciso cumprir alguns protocolos que não são difíceis. É preciso crer. É preciso nascer da água do Espírito. Entender o que é o cristianismo. Entender o que é andar com Deus. Segundo, terceiro, é preciso fazer uma aliança perpétua com Cristo, que é o batismo. É preciso converter-se. E converter é mudar de opinião. Converter é deixar as opiniões antigas e se adaptar às novidades de vida. Pode olhar para o pastor, deixa a criança brincar. Bem-vindos são todas as crianças. Mas, irmãos, não olhe para elas. Olhe aqui, para que o Evangelho possa suprir a sua necessidade. Amém, querido? Amém? Deixa a criança brincar. Enquanto isso, o Evangelho vai entrando lá de alguma forma. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Precisa cumprir para herdar a vida eterna, para entrar no reino de Deus. Não basta, como falamos aqui na quarta-feira, dizer: eu creio em Deus, eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Isso não é o suficiente para adentrarmos ao reino de Deus. Não é o suficiente para irmos ao céu. Para ir ao céu, para ir realmente morar na morada celestial. Embora o Senhor ele estabeleceu que a morte de Cristo fosse para toda a humanidade, é necessário nascer da água e do Espírito. Ora, vamos falar de mais um homem, como quarta-feira falamos, né? De Nicodemos. Nicodemos era conhecedor da lei, da palavra. Paulo, também conhecedor da lei, palavra. A palavra lá no Antigo Testamento. Conhecia Deus na letra. Diz a palavra de Deus que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Ele foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Sabe quem é Gamaliel? Um grande professor e mestre da lei e da doutrina judaica. Isso aqui, tudo isso aqui eu posso ler, eu posso ler e até saber falar sobre isso aqui, que é uma maravilha. Mas se o Espírito Santo não estiver em mim e não me vivificar, de nada vale essa escritura. Não adianta ficar exposta e aberta num canto ou na estante. Não basta apenas fazer a leitura, um devocional diário. Não. Tem que nascer no Espírito. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Isso. E Saulo tinha tudo isso. Ele
tinha na sua cabeceira a lei. Ele tinha no seu entendimento intelectual a palavra também. Ele tinha muito mais ainda que isso. Ele era tinha tanta vontade de ser fiel a Deus, que conspirou contra aquilo que era de Deus, porque não tinha entendimento. Porque não tinha entendimento. Quantos conspiram contra as coisas de Deus, porque não têm entendimento? Quantos perseguem filhos, maridos, amigos, porque se converteram, porque não têm entendimento? Quantos ficam com as suas vidas espirituais paradas? Até vem aqui e sentam. Ficam estagnados, não passam de fé, como deu Renan, como deu Mar, porque não tem entendimento. Não deixou se nascer da água e do Espírito. E Paulo era assim, criado aos pés de Gamaliel, aprendeu tudo sobre a lei. Ele tinha um privilégio de ser cidadão romano por causa do papai dele. Lá na frente a gente vê. Isso livrou ele de algumas coisas. Os cristãos, na época, como eu falei, eram considerados como subversivos. Eram tidos como criminosos na área religiosa. Olha só, vamos aqui entender a situação, o ambiente todo que discorreu esse fato da conversão de Paulo. Que ambiente era? Os cristãos eram considerados subversivos. Quando ouvimos notícia contra uma igreja, nossa, a ira se levanta, acende no coração de muita gente, não é verdade? E às vezes, muitas das vezes é verdade, realmente, vacilão do pastor, sei lá quem, às vezes não é. E às vezes por causa de um vacilão, né? A gente fala vacilão para entender melhor. Por causa de um vacilão de um pastor de uma igreja e um tal, os outros são perseguidos, é tão fácil. E isso é o que acontecia. Então, os crentes eram considerados como subversivos, porque não obedeceram os sacerdotes em deixar de adorar a Cristo, em deixar de andar com Cristo, em deixar de aprender com Cristo. Eles não queriam, eles queriam andar em novidade de vida, mas os religiosos, ou seja, mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, conspiravam contra o cristianismo, cegos pela religião, cegados pela religião. Quantos são tão cegos, não só pela religião, mas pelos acontecimentos subversivos, criminosos. Eles foram até extraditados, eles saíram de Jerusalém, saíram da sua própria nação. Os crentes que se convertiram, que tiveram que deixar Jerusalém, tiveram que deixar sua terra, tiveram que deixar a sua nação, para que não acontecesse algo contra a vida deles. Por isso, que eles estavam lá em Damasco, uma região totalmente distante, fora de Jerusalém, fora da pátria. Imaginou nós, cristãos aqui, temos que sair de São Paulo, do Brasil, para poder cultuar a Deus. Nosso Deus, nosso Jesus. Eles fizeram isso. Eles não deixaram de louvar a Deus, não deixaram de cultuar a Deus, porque houve um levante político, porque houve um levante popular, ou até mesmo de uma entidade religiosa perseguindo. Não. Eles deram um jeito. Muitos foram mortos, viu? Muitos foram mortos. Um deles que ficou na história foi Estevão. Como, olha, Saulo, né? Vamos voltar. Paulo é depois o nome dele, mas Saulo, tempo do nome de Saulo,
Ele era membro do Sinédrio. Isso quer dizer, ele tinha uma posição política. Saulo, além de conhecedor da lei, além de estar praticando a lei judaica, que é religiosa, ele também era membro do Sinédrio. E ele votou para a morte de Estevão. Ele fez um dos votos para matar Estevão dele. E não só votou, apredejou Estevão, que era um convertido em Jesus Cristo. Lembram dessa história de Estevão? História tremenda. Estevão, no momento ali, sendo apedrejado, poxa, é ruim ser cristão, não é bom demais. Aleluia. Porque Estevão estava tão cheio do Espírito, pregando a palavra de Deus, e quando ele foi apedrejado por essa perseguição, ele viu o céu aberto. Aleluia. E ele viu a voz de Deus: vem bendito, vem bendito, possui por herança o reino do céu. Aleluia. Prazer. Às vezes as pessoas não entendem que esses camaradas vão para a igreja, não tomam cerveja, não vai, não sei o que, não faz isso, faz aquilo. Quando eles podem se alegrar, a nossa alegria vem do alto. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem do céu. Aleluia. E ela sobrepõe toda e qualquer alegria momentânea e passageira deste mundo. Eu posso dizer porque até os 20 anos de idade, eu andei como qualquer outro, procurando a felicidade, procurando a alegria. Eu tinha tudo tinha dinheiro para beber, tinha dinheiro para viajar, tinha que fazer. E por que aquela agonia, aquele vazio permanecia no coração? Tem pessoas que estão morrendo, já estão na idade avançada, e se dobram ao Senhor. Já caíram do cavalo, como nós vamos ver aqui, já caíram da escada, já bateram a cabeça, já se danaram. E não dão braço a torcer, não buscam a Deus, permanecem na tristeza, na angústia e na dor. Porque o Espírito é um Espírito maravilhoso, que ele com Jesus é inexprimível. O que eu posso fazer? O Senhor quer salvar todos. Mas quem não quer a salvação, acha que ainda fumar vai ajudar. Acha que ainda ficar assistindo novela é melhor do que ir para a igreja. Não que a gente não assiste televisão, assiste bons filmes, sim. Não tem ninguém que assim, nós não pegamos fanatismo, nem promovemos fanatismo religioso. Nós somos cidadãos dessa terra também, mas nós somos principalmente cidadãos do céu. Ele era membro do Sinédrio, então ele tinha força política. E com a sua força política, o seu jeitinho, Adel, vou dar um jeitinho, eu vou falar com o vereador tal, sabe? Hoje conheço um tal camarada aí que é fala o nome aí, deputado. Deputado vai resolver nada. Dá um jeitinho, dá uma cartinha aí pra nós. Vamos resolver isso aí. Paulo está todo conspirado contra o crente. Que ele deu um jeitinho de ir lá no meio político para conquistar uma carta para ir prender aqueles que nem estavam, nem em Jerusalém estavam. Eu acho que Jesus não estava gostando de nada disso. Conseguiu a carta dos principais sacerdotes para prender os cristãos. Então, assim, pediu lá no 9, capítulo 9, 2, pediu carta para ir na Damasco, para o Senhor.
matasse alguns daqueles 6, quer homem, quer mulher, e quer criança também, os conduzisse presos, levando de volta para Jerusalém. E indo ele a caminho com todo aquele furor, aqui no 3, aconteceu que chegando perto de Damasco, deu um súbito nele. De repente, ali, junto com toda aquela guarda que ele estava, a gente supõe que ele estava em cima de cavalo, que é o veículo da época. Se fosse hoje, né? Seria uma palha, seria com um carrinho aqui. Mas seria aqui um carrão mais fácil, um carro. Né? Carrão, sei lá, em cima do carro. Citroën da vida. E aquela comitiva, se fosse seria uma comitiva, né? Daqueles carros pretões, um atrás do outro. Mas eram os cavalos. De repente, um varão vindo do céu. Aleluia, glória a Deus. Um varão vindo do céu, uma luz muito forte, muito resplandecente. Lá no 4, um resplendor de luz. E caindo em terra, ouve uma voz que dizia. Eu fico imaginando aquela, sabe, aquela comitiva toda, olhando, o líder caído no chão, de repente, por nada, e eles, acredito que eles não viram nada, foi só ele que viu. De repente, começa a conversar com alguém. Foi estranho, só que eles estavam, mas para ele, para Saulo, aquilo foi um sinal de repreensão. Quantas vezes Deus nos repreende? Eu vou dizer para você, vou te dar uma boa notícia. Deus ama você. Aleluia. Se precisar te repreender, Ele vai repreender. Aleluia. Se tal bem material é aquilo que te impede de entrar no reino de Deus, Deus não vai deixar você permanecer com ele. Talvez depois você recupere. Gente, Deus faz algo. Deus se Ele te ama, se você tem uma chamada, se Deus quer você, algo vai acontecer. Glória. Alguma coisa vai acontecer. Amém. Que você vai entender, não, Deus. Não, Senhor. Fui mal mesmo até agora. Quero ser mal. Verdade é perdão. Coisa boa. Palavra mudou. Caiu por terra. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo. E ele disse: Quem és? Quem és? Quem és? Senhor! Sou eu. A quem persegues. Eu sou Jesus. Glória a Deus. Eu sou Jesus. Aleluia. A quem até agora tem perseguido. Vamos entrar assim. Deixa eu dar um break aqui. Te dei um tempo, sabe? Tentei te falar, te mostrar. Né? Quanta coisa Deus pode ter feito de sinal na vida de Saulo para que ele se convertesse. Voltando, mas te derrubar, te cegar, te fazer cair, te fazer enfermar, perder a visão. Duro é para ti, Saulo.
É muito difícil você querer brigar contra mim, que sou o Senhor. Quem és tu, Saulo? Para ser tão teimoso e duro de coração. Eu louvo a Deus por uma coisa. Deus não tinha desistido da vida de Paulo, de Saulo. Deus não desistiu da vida de Saulo até então. Deus não desistiu da sua vida até então. Ele fez tudo, para que os olhos dele fossem abertos e uma nova visão. E ele tremendo e a ponto disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse ao Senhor: levanta-te, entra na cidade. Lá está dito, lá te será dito o que convém. Então, Saulo foi levantado e guiado pelas mãos, que estava cego, e foi levado até a cidade de Damasco. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites, pranteando, se lamentando, se convertendo, se consertando com Deus. Por quê? Porque só quando perdemos alguma coisa, paramos para pensar em Deus. Que tipo de perda? Muitas coisas. Você está teimando. Nossa, eu vou levar isso para o âmbito. Está lá fora, né? Eu vou trazer aqui para dentro também. Nós somos teimosos. Porque Deus, quando Ele começa uma obra em nós, Ele quer aperfeiçoar. Muitos de nós podemos nos encontrar também, mesmo estando no meio do Evangelho já, teimando com Deus. E não assumir os ministérios, e não assumir os compromissos, e não ter uma vida de dedicação a Deus como devia. Em várias etapas, Deus pode nos visitar também. Duro é para ti recalcitrar-se contra Deus. A obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entregue teu coração a Deus. Não é porque você entregou a sua vida a Deus, se converteu, se batizou, que você tem que continuar entregando. A entrega é todo dia. A entrega é a vida toda. A entrega é sempre. A gente tem que entregar a vida para Jesus, já sou convertido, mas vai ter que entregar mais. Tem que aperfeiçoar essa sua entrega. A sua entrega tem que ser aperfeiçoada. Glória a Deus. Tem que ser santificada. Lá estava Saulo, então, arrependendo-se. E Deus preparando uma vida, uma outra vida, um servo de Deus, para ter com Paulo. Se chamava Ananias. E Deus, quando chegou, falou com Ananias também, uma visão. Vai ter lá para a direita, né? Tem um homem assim. Mas, Senhor, ele vai me prender. Não vai te prender. Ele é meu servo. Eu escolhi ele. Glória a Deus. Viu? Ele é aquele que foi escolhido para ser um vaso. Pode ir, Ananias. E Ananias foi. Chegando lá, Ananias apresentou Jesus Cristo e orou. O Espírito Santo veio sobre a vida de Saulo. E ele foi, ali naquele momento, curado daquele mal que o segurou. Como uma escama dos olhos caiu. E ele passou a enxergar novamente. Só que passou a enxergar diferente. Irmãos, quantos aqui já ficaram doentes, bem doentes mesmo?
Não é fácil, não é mole. Vou morrer. Quantos? Muitos, talvez não querem falar. Mas depois, puxa, quando você sai daquele mal suco, daquela situação, você pensa assim, nossa, eu vou mudar tudo, ter raiva da minha vida. Aí vai passando os dias e vai esquecendo. E volta a fazer as mesmas coisas. Não foi assim na vida de Saulo. O Espírito Santo aumentou sobre a vida dele, para que ele pudesse fazer muito mais. Sim. Quantas das vezes nós achamos que nos arrependemos e não? E continuamos fazendo as mesmas tolices e babaquices, entristecendo ao Espírito Santo, a Deus, aos nossos. Não somos melhores aqueles que estão chegando, não, irmão. Nós simplesmente estamos numa jornada. Uma caminhada também. Mas nossos nomes estão escritos no livro da vida. Saulo, o nome dele também foi escrito no livro da vida. Para que ele pudesse adentrar. O céu não se compra com dinheiro. O céu não se compra com atitude política. O céu não se compra com caridade. Caridade que eu digo é ficar dando esmola lá na rua. Você tem que realmente ajudar as pessoas, mas não é assim que faz o céu, não. Para ir para o céu, você precisa se converter. Para estar no reino de Deus, você precisa se converter. E Deus te deu chance para Paulo de uma maneira muito trágica. Que você não se converta em Deus. Não tem que acontecer tal coisa, porque você se converta a Deus. Que a conversão entre na sua vida, na vida de cada um, pela virtude do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Sempre que nós tivemos Renan junto aí, a gente sabe que o Renan foi apertado bastante. Ele foi espremido que nem uma pasta de dente como nas últimas culpas. Foi sim. Mas não é nada visível, é espiritual. E tem mais. Tem mais. Agora vai dar pasta de dente. Já tem mais um pouquinho. Mas acho que não vou aguentar. Esse pouquinho não vai sustentar a minha vida, não. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Aleluia, eu preciso de Deus. Quem não precisa de Jesus? A presidente de uma precisa de Jesus. O nosso querido Neymar precisa muito de Jesus. O nosso Brasil brasileiro precisa de Jesus. Já está todo espremido, já está todo espremido os brasileiros, já não tem mais o que tirar. Se Deus não for colocado a digníssimo lugar aonde ele merece, tirar essa idolatria que dizem ser padroeira desse Brasil, e eu não vejo, não é? O meu padroeiro, o meu Deus é Jesus. Aleluia!
Nós estamos aqui confinados, né, nessa embaixada que é o reino de Deus. Graças a Deus. E quem está pertence a uma embaixada, vamos supor, vou dar um exemplo. Nós pertencemos à embaixada da nação mais rica onde os Estados Unidos aí, nós temos privilégio de cidadãos americanos, certo? Todos. No bolso, na economia, né? na lei e tudo mais. É bom? É bom ou não é? Vai lá em Cuba, lá no meio da guerra, lá, e põe a cara lá sem você ter um estandarte. Nós somos embaixadores de Cristo. Por isso que nós recebemos o gozo do céu. É por isso que nós recebemos o privilégio do nome de Cristo na nossa vida. Aleluia. É por isso que nós, aleluia, somos um povo, né, que guardamos Deus. É verdade, irmão. Porque se não fosse isso, eu acho que nós não estaríamos aqui essa noite. Se não fosse estarmos nós pertencendo a essa embaixada santa e gloriosa que é a embaixada celestial, o reino de Deus, o reino de Deus. Quando eu olhei lá, ali no batismo, para o Renan e pela Mãe, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro da embaixada de Cristo. Aleluia! Oprimidos muitas das vezes, mas a alegria ninguém pode tirar. O escudo do Senhor ninguém pode bater. Aleluia. Como é bom ser de Deus. Amém? Fica em pé. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Ti, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Deus, por esses momentos, Senhor, de palavra, unção, falar, Senhor, pelo Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Jesus, por ter nos ensinado mais uma vez esta noite a Tua grande